Olá, eu sou médico psiquiatra e professor, e hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente fundamental para a prática clínica de qualquer médico: os transtornos aditivos. Nós vamos focar em quatro dos mais prevalentes e importantes: cocaína, cannabis, tabaco e o transtorno de jogo. A ideia aqui é a gente entender a neurobiologia por trás, as manifestações clínicas que aparecem no pronto-socorro, no consultório e, claro, as abordagens terapêuticas mais eficazes que a gente tem hoje. Para a gente poder organizar o raciocínio, eu dividi nossa análise em 6 grandes blocos. Primeiro, e mais importante, a gente começa com o circuito neurobiológico, que é a base comum para todas as adicções. Depois, a gente vai analisar as particularidades da cocaína, da cannabis e do tabaco. Na sequência, vamos mudar um pouco o foco e falar do transtorno de jogo, que é uma adicção comportamental. E por fim, a gente amarra tudo numa abordagem terapêutica integrada. Bem, o ponto de partida para a gente entender qualquer tipo de adicção, seja ela química ou comportamental, é o cérebro. É realmente fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador pensar que substâncias e comportamentos tão diferentes conseguem, no fundo, sequestrar o mesmo circuito neural. É exatamente isso que a gente vai entender agora. Como é que esse sequestro acontece? Então, aqui está ele, o famoso circuito de recompensa. Pensem nele como o grande sistema de motivação do nosso cérebro. Estruturas como a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens, eles liberam dopamina para nos recompensar por atividades que são essenciais para a nossa sobrevivência, como comer, beber água, fazer sexo. Qual é o problema, então? As drogas de abuso, elas simplesmente inundam esse sistema com uma quantidade de dopamina que a natureza jamais previu. E é exatamente aí, nesse tsunami de dopamina, que o processo de dependência realmente começa. No nosso dia a dia clínico, existem dois fenômenos que são absolutamente cruciais de se entender: tolerância e abstinência. A tolerância, basicamente, é a neuroadaptação do cérebro. Ele se acostuma com a droga e passa a exigir doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Já a abstinência é a expressão clínica da dependência física. São aqueles sintomas, muitas vezes graves, que surgem quando o uso é interrompido. Entender esses dois pilares é essencial para o manejo de qualquer paciente com adição. Ok, vamos agora para o nosso primeiro grande tema, a cocaína. Um psicoestimulante extremamente potente, com uma farmacocinética que explica muito do seu poder e um potencial de dependência que é realmente avassalador. Vamos dissecar o seu mecanismo de ação e as síndromes clínicas que a gente mais vê, principalmente na emergência. Tenta imaginar a cena, é clássica. Pronto-socorro, 3 da manhã. Chega um paciente jovem, 25 anos, trazido pelos amigos. Ele está agitado, taquicárdico, com dor no peito, falando sem parar e com a nítida sensação de que está sendo perseguido. Esse quadro, que mimetiza perfeitamente uma crise maníaca aguda, é a apresentação clássica da intoxicação por cocaína. Olha, a via de administração da cocaína muda completamente o jogo. Observem só a farmacocinética. O crack, que é a forma fumada, e a via intravenosa produzem um pico de euforia em questão de segundos, mas o efeito dura pouquíssimos minutos. Esse ciclo extremamente rápido de pico e queda, de euforia intensa e desprazer logo em seguida, é o motor neurobiológico que explica por que o potencial de dependência dessas vias é muito mais alto do que o da via intranasal. Agora, vamos descer para o nível molecular. A cocaína tem um alvo muito específico, o transportador de dopamina, que a gente chama de DAT. Pensem nesse transportador como um aspirador de pó, cuja função é limpar o excesso de dopamina da sinapse. O que a cocaína faz? Ela vai lá e bloqueia esse aspirador. O resultado é um acúmulo massivo de dopamina na fenda e uma superestimulação do circuito de recompensa. É um mecanismo até que simples, mas com consequências clínicas devastadoras. A intoxicação e a abstinência de cocaína são como o dia e a noite. São dois polos opostos. A intoxicação é uma verdadeira tempestade simpática, euforia, agitação, hipertensão, com risco real de infarto e convulsões. Já a abstinência é um deserto emocional. É uma síndrome depressiva grave, com uma anedonia profunda, exaustão e uma fissura, um desejo pela droga que é simplesmente implacável. E olhem só esse número, 7,1%. Essa é a porcentagem de pessoas que, após experimentar a cocaína, desenvolvem dependência já no primeiro ano de uso. Pode não parecer um número tão grande, mas clinicamente isso é alarmante. É uma velocidade de progressão para a dependência que supera e muito o álcool ou a cannabis. Isso demonstra a virulência dessa substância. Muito bem. Saindo de um estimulante potente como a cocaína, a gente vai agora para a substância ilícita mais consumida no mundo todo, a cannabis.
Com todo o movimento de legalização em vários lugares, os desafios clínicos que a gente enfrenta estão mudando. Vamos tentar entender os riscos e as realidades que muitas vezes ficam por trás da cortina de fumaça. Esse gráfico aqui, pessoal, não é só uma curiosidade histórica. Ele é um verdadeiro alerta clínico. A cannabis que circula hoje não tem nada a ver com a cannabis da década de 70. A potência do THC, que é o principal componente psicoativo, saltou de algo em torno de 2-3% para mais de 15-20% em algumas cepas. Essa mudança brutal na potência está obviamente mudando o perfil dos pacientes e das complicações que a gente vê no consultório. E claro, esse aumento da potência do THC não é inócuo. O que a gente tem visto na prática? Um aumento claro de ataques de pânico, de quadros de paranoia aguda e o mais preocupante, a forte evidência que liga o uso de cannabis de alta potência, principalmente na adolescência, ao desencadeamento de surtos psicóticos e ao aumento do risco de esquizofrenia em quem já tem uma vulnerabilidade genética. É literalmente uma roleta russa genética. E aqui é fundamental a gente desmistificar uma coisa. Uso recreativo de cannabis não é a mesma coisa que uso medicinal de canabinoides. A cannabis recreativa busca o efeito psicoativo do THC. Já os produtos medicinais, como o canabidiol, o famoso CBD, não são psicoativos e são prescritos para indicações médicas muito específicas, como algumas formas de epilepsia refratária. São dois mundos completamente diferentes e essa distinção precisa ser clara. Agora vamos falar daquele que talvez seja o assassino mais silencioso de todos, o tabaco. Uma droga legal, socialmente aceita por muito tempo, mas que continua sendo a principal causa de morte evitável no mundo. A dependência de nicotina é extremamente poderosa, mas a boa notícia é que nós temos um arsenal terapêutico robusto, baseado em evidências, para ajudar os nossos pacientes a se libertarem. A terapia de reposição de nicotina, a TRN, é uma ferramenta de primeira linha. Esse aqui é um exemplo de protocolo de desmame com adesivo para um fumante pesado. O objetivo é simples, mas é genial. A gente controla a fissura e os sintomas de abstinência fornecendo nicotina de forma controlada, o que dá ao paciente a chance de trabalhar nos gatilhos comportamentais sem a interferência da abstinência física. E além da reposição de nicotina, a gente tem fármacos que atuam direto no sistema nervoso central. A bupropiona, por exemplo, é uma escolha muito inteligente para pacientes com histórico de depressão ou com muito receio de ganhar peso. Já a nortriptilina pode ser a melhor opção se o principal desafio do paciente for a insônia causada pela abstinência. A verdadeira arte aqui é saber individualizar o tratamento para cada perfil de paciente. Certo. Agora, vamos fazer uma mudança de perspectiva. Vamos falar de uma adição que não envolve nenhuma substância: o transtorno de jogo. A reclassificação dele no DSM-5, saindo dos transtornos do impulso e indo para as adições, foi um marco. Foi o reconhecimento de que a neurobiologia e a apresentação clínica do jogo patológico são surpreendentemente similares às das dependências químicas. A história é quase sempre a mesma, e ela é trágica. Ninguém começa achando que vai se tornar um jogador patológico. Começa com pequenas apostas, a emoção da vitória, a adrenalina. E quando a pessoa percebe, há uma escalada progressiva que leva à perda total de controle e a um buraco financeiro que consome tudo: o carro, a moto e muitas vezes até a casa da família. E aí o jogo começa a devorar a vida do indivíduo. Hobbies, amigos, o trabalho, a família. Tudo perde a cor, perde o brilho. A única fonte de prazer, a única coisa que realmente importa é a próxima aposta. E para proteger essa adicção, a mentira se torna uma segunda natureza, o que vai corroendo, pouco a pouco, todos os laços de confiança. E o fundo do poço, infelizmente, é devastador. Divórcio, desemprego e, muito frequentemente, o surgimento de uma depressão maior, muitas vezes com ideação suicida. É por isso que é tão importante a gente entender que o transtorno de jogo não é uma falha de caráter, não é um problema moral. É uma doença psiquiátrica grave com um risco de suicídio que a gente jamais pode ignorar. Depois de ver toda essa devastação que as adições podem causar, a grande pergunta que fica é: existe esperança? E a resposta é um sonoro sim. Apesar de todas as diferenças entre as substâncias e os comportamentos, existem princípios terapêuticos que são transversais, que formam a espinha dorsal de um tratamento eficaz para qualquer tipo de adição. É preciso entender que a recuperação é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O sucesso depende de uma abordagem integrada. Isso significa tratar as comorbidades, como depressão e ansiedade. Usar a psicoterapia como a TCC para desenvolver novas estratégias de enfrentamento e, fundamentalmente, ajudar o paciente a reconstruir uma vida com um propósito, com novas fontes de prazer saudáveis.
E claro, o apoio da família e da comunidade funciona como uma verdadeira rede de segurança nesse processo. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma provocação, uma reflexão. O mesmo circuito de recompensa que nos leva a ter um hobby apaixonante, a buscar uma paixão, é o mesmo que aprisiona um adicto. A linha que separa a paixão da compulsão é muito, muito tênue. Será que a diferença está apenas nas consequências negativas? Ou será que existe uma mudança qualitativa no cérebro que transforma o que era prazer em uma prisão? É uma excelente questão para a gente refletir.